Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o Guilherme. A gente está em mais um Encontros com o Mercado, aqui com o Marcos. Marcos, obrigado pela presença. Marcos é sócio fundador da consultoria Linko. E eu estou aqui com ele, cara, para trazer alguns insights de mercado e algumas teorias que a gente traz da universidade para a aplicação dela no dia a dia do trabalho, do comércio, né? Enfim, vamos lá. Marcos, eu queria te perguntar primeiro, cara, sobre uma situação que é muito característica nas empresas, né? Onde você vai aplicar a cultura Lean e você encontra ali uma empresa onde os gestores estão tentando apagar um incêndio, né? O que é esse sentimento, assim, quando você entra numa consultoria e você sente que o gestor está tendo que apagar incêndio e com muita dificuldade ali de entender o básico da operação? O que ele deixa de enxergar quando esse cenário aí está montado? Sim. Bem-vindo. Obrigado pelo convite aí para participar do programa aqui na UCP. É impressionante como é muito comum esse sintoma de apagar o incêndio, né? Essa situação onde o gestor ele está focado ali em um atendimento que não foi bom e ele tem uma reclamação do cliente, uma entrega que saiu e chegou atrasada, um problema que acontece de repente, vamos colocar assim um exemplo de um restaurante, num prato que foi para uma mesa, e ele foca em coisas pontuais que estão acontecendo no dia a dia dele e esquece o principal. Na verdade, não é nem esquece, né? Ele não consegue atuar no principal, que é o gerenciamento a longo prazo do produto dele, da empresa dele. E quando ele vai atacando todos os dias coisas pontuais do dia dele, ele infelizmente não consegue planejar o futuro da organização dele. Sim. E assim, muitas empresas que estão nesse nível de dificuldade de gestão do dia a dia, de gestão do básico ali do dia a dia, eles acabam com a consultoria, ao meu ver, tá? Me corrija se eu estiver errado, culpando a metodologia do Lean, né? Quando está tudo dando errado, muitos elementos ali estão em falta no dia a dia, ferramentas de controle e etc. Já aconteceu algum caso, assim, né, que você possa trazer, assim, da empresa observar e entender que no final das contas a metodologia que é o problema? É comum falarem sobre o Lean ser muito teórico. Sim. De fato, o Lean é teórico. Você tem Sim. muitas ferramentas ali, cada uma com sua explicação. A teoria é grande, Sim. mas ela precisa ser aplicada, uma vez que aquilo na prática busca a melhoria contínua de um processo, eliminando desperdícios. E muitas das vezes a gente chega para atuar e vai vendo o básico e o básico não está nem perto de ser aplicado. Sim. Então, quando você identifica que não tem um controle financeiro, não tem um controle de estoque, não tem um controle das operações, não tem um controle dos colaboradores saberem exatamente as suas funções, isso atrapalha completamente o processo e o Lean acaba culpado nessa situação. Sim. E tido como é muito teórico, mas na verdade, colocado na prática, ele vai atuar e vai conseguir sanar muitos problemas das empresas e atuar de fato para que as empresas, voltando na pergunta inicial, que o gestor consiga pensar a longo prazo, administrar a empresa dele. Sim. Não atuar no dia a dia apagando incêndios. Quando você traz essa situação, me traz uma analogia assim, de raciocínio. Quando uma empresa, por exemplo, né, vamos trazer aqui uma situação de um navio. Você tem um navio onde o capitão, que é o cara que era para estar guiando ali o navio, os destinos para onde ele vai, atua na embarcação, lá no chão da embarcação, buscando tapar os buracos, né? Tirando com balde um pouco de água que entrou na embarcação. Ele está tão envolvido nos processos, os processos estão dando tantos problemas, né? E eu acredito que muitos empresários também se identifiquem, né, com essas características que a gente está trazendo. Ele está tão envolvido no processo que ele começa a focar tanto naquilo ali que ele não consegue nem mais olhar para onde o navio está indo. Porque
porque no final das contas ele está atuando tanto no dia a dia, tanto nesses processos manuais, né, mais da força bruta, que ele não consegue nem ter tempo para olhar a bússola. Sim. Isso é verdade? Não, com certeza. Você colocou uma analogia muito interessante, que o capitão ele tem a função dele. Ele precisa estar lá em cima administrando, olhando o futuro, olhando lá na frente aonde ele quer levar aquele navio. E tem com certeza representantes da tripulação dele que são os responsáveis pelo cais do navio. Então, falhou ali na delegação, por exemplo, das tarefas. Talvez a delegação tenha sido colocada, como muitas das vezes acontece, apenas uma informação básica de olha, você vai exercer essa função. E a pessoa pode trazer execuções de empresas que trabalhou no passado, da própria cabeça da pessoa, como ela imagina que aquilo deve ser feito, e aí falha mais uma ferramenta do Lean, o 5W2H, onde você tem justamente essa questão da delegação bem posta e bem colocada, para que a tripulação cuide cada um da sua função, qual é a expectativa para cada um em sua função, para que o gestor possa analisar e tocar o navio dele para a direção que ele quer levar. É como se faltasse para as pessoas aquela clareza do que deva ser feito, onde ser feito e quem vai executar. Né? Exatamente. Que aí entra a questão do 5W2H. Exatamente. É aquela máxima que as pessoas colocam que, poxa, eu preciso desenhar? Sim, precisa. Sim. A gente precisa colocar no papel, precisa estruturar, precisa estar bem claro para todos ali naquele local qual a expectativa, o que quer fazer, o que quer que seja feito, como é feito, e para que então tenha clareza nas tarefas de cada um. Sim. Né? Cara, a gente pensando até na linha, né, do que o Vicente Falcone trazia como questão de padronização, né, ele fala muito sobre fazer o feijão com arroz bem feito, né, de forma sistemática, né? Então é aquilo, a gente tem ferramentas hoje, talvez você pode me corrigir, dentro do Lean que te proporcionam essa visão. Você fazer o bem feito, né, o básico bem feito, de forma sistemática. Eu vou trabalhar aqui, como o Falcone falava, fazer o feijão com arroz. O quanto isso aí, onde que essa conta não fecha no dia a dia, quando você pensa nessa questão do que o Falcone trazia e no 5W2H? Você vê, a gente pode trazer eu posso trazer um caso aqui para você de que a Linco trabalhou, né, fez uma análise. A solicitação, na verdade, do gestor da empresa era de uma implementação de um software mais complexo para um controle do processo deles. E depois que a gente fez a análise, a gente viu que, na verdade, o básico não tinha sido bem feito. Uma das coisas que não estava bem feita ali era justamente a delegação das tarefas. Sim. Então, nem todo mundo estava ciente do que era a sua tarefa, quanto tempo aquela tarefa deveria levar para que o produto fosse entregue no prazo que era necessário, que era a maior dor dessa empresa. Sim. Que era a entrega, que era justamente a reclamação dos clientes, o prazo de entrega, e a entrega entregava com atrasos. Então, a implementação do feijão com arroz bem feito, ferramentas de controle do processo, a questão do 5W2H bem colocada, um controle financeiro bem colocado, eu posso te falar que o resultado dessa empresa, em um processo de 1 a 2 meses, teve 30% de melhora na produtividade por conta das ferramentas e 40% no faturamento financeiro da empresa. Pô, isso é muita coisa, cara. Realmente, olhando para uma empresa assim, né, vamos supor, uma empresa estabelecida no mercado, você trazer esses 40% só com a aplicação do modelo Lean no dia a dia, fazendo o básico bem feito, isso é fantástico. Realmente é uma coisa assim que realmente impacta, porque no final das contas quem está olhando hoje a entrevista está pensando assim,
Beleza, isso aí é uma ferramenta gourmet, né? Você está falando aí para mim que o Lean, se bem aplicado, ele traz 40%, né, pegando obviamente esse recorte, nessa situação em específico. Sim. Ele trouxe 40% de aumento no faturamento de uma empresa já bem estabelecida. Isso realmente é uma coisa para você que está em casa entender, observar e perceber o quanto essas ferramentas Lean impactam verdadeiramente no processo e não é só mais uma amenidade assim que você não possa dar atenção, né? Se me permite, desculpa Guilherme, se me permite, acaba que o gourmetizado ou é muito teórico, são coisas que vêm às vezes de empresas, de gestores que olham para os nomes das ferramentas e caramba, poxa, Lean, Kanban, 5W2H com nomes em idiomas estrangeiros e traz essa dificuldade da implementação de primeira visão. Quando na verdade são implementações simples, coisas que às vezes a pessoa até tem a ideia, mas não sabe muito bem aquela aplicação. E quando ela não vem bem aplicada pelo gestor, gera a dúvida dele mesmo, gera dúvida para a equipe dele, que para de confiar naquele processo e acaba culpando a ferramenta e, bom, isso daí essa ferramenta não serve assim, isso não funciona dessa maneira, aqui não vai funcionar. Quando não vê um resultado, por exemplo, financeiro, acaba cortando de cara o trabalho feito nessa implementação inicial e infelizmente não ajuda no longo prazo o que aquilo ali vai trazer para a empresa. Eu acho interessante o que você falou, porque você trouxe um ponto assim que para mim é crucial. Muitas vezes a gente dentro de negócios, a gente tenta olhar muito a visão da empresa para o cliente, mas a visão da empresa para a equipe, isso é muito fundamental, né? Porque quando você traz que no final das contas o próprio gestor está tentando implementar uma mudança, só que ele não consertou o básico, você está dizendo para mim que a equipe analisa aquele gestor e fala assim, cara, como é que o cara está tentando fazer algo extremamente revolucionário aqui se o básico ele não tirou? E aí começa a perda de credibilidade. As pessoas começam a olhar para o gestor e falar, cara, você realmente é uma pessoa que a gente não confia, você não tem qualidade para estar à frente daqui do trabalho, eu faria melhor. Quando começa isso, cara, de eu faria melhor, quem nunca pensou isso do seu próprio chefe, né? Eu acredito que esteja vivendo errado, porque no final das contas é um pouco disso, né? Essa perda de visão global faz com que o patrão perca esse controle básico da empresa, né? Sim, a credibilidade dele como gestor e colocando que o inverso também acontece, porque lá no início a gente falou da questão da delegação de uma tarefa e quando ela é delegada de uma forma básica, sem demonstrar realmente a clareza do que aquilo é necessário, a tarefa não vai acontecer na grande maioria das vezes como o gestor quer e espera que aquilo aconteça. Sim. E dessa forma ele começa a questionar os colaboradores, dizendo ele não é capaz de fazer. Na verdade, não foi clara a expectativa passada para ele. Então, o inverso também acontece, o gestor começar a pensar, minha equipe não é capaz de executar o que eu preciso, quando na verdade só faltou um pouco mais de clareza na informação no processo. O 5W2H bem aplicado até para a equipe, né? Olha, quem vai fazer essa função é fulano, quando? Naquele momento ali. Exatamente. Onde? Tal lugar da produção, enfim, né? E agora sim, eu ia te perguntar uma questão, mas acho que você já respondeu. Que eu ia perguntar se dentro da empresa, dentro da sua consultoria, já aconteceu em algum momento essa implementação de processos numa empresa que estava de cabeças para o ar, né, de pernas para o ar, e você identificou o básico e só de implementar o básico o jogo deu uma virada? Isso aconteceu naquele caso que você falou? Sim. Com certeza, o caso é justamente isso. A empresa
ela não tinha uma boa organização física do local, ela não tinha uma clareza na expectativa e nas tarefas dos colaboradores ali. O gestor estava apagando incêndios todos os dias nas suas entregas, nas reclamações que recebia, nos problemas que aconteciam nos seus produtos diariamente. Então, o básico aplicado ali, em um rápido espaço de tempo, você obtém o resultado na sua produtividade, na sua parte financeira. Não é porque a gente trabalha com isso, mas de fato são ferramentas incríveis e trazem resultados impressionantes. Maravilha, maravilha. E agora, para encerrar, queria trazer aqui para você que está em casa, pensa só, no empresário que está assistindo a nossa entrevista aqui, que esteve até aqui. Agradeço você ter permanecido até aqui e estar assistindo a gente, ouvindo e tentando entender um pouquinho dos processos que a gente está falando para aplicar no seu dia a dia. Qual é o primeiro passo que você diz assim, que ele tem que implementar amanhã, a partir de amanhã, de forma absoluta, no trabalho dele, na empresa dele, na corporação que ele trabalha, enfim, ao invés de comprar um software caro para tentar trazer uma grande inovação, tentar buscar algo que está fora de cogitação do mercado, você trazer uma inovação, qual é o primeiro passo que você identifica que esse empresário que está ali nos assistindo tem que fazer acordando amanhã e começando a trabalhar? Isso é interessante, porque no mundo de hoje, com certeza as pessoas, falando o que a gente acabou de falar, os nomes são complexos, os nomes são em idioma estrangeiro, hoje em dia é muito comum as pessoas pensarem logo no software mais atualizado, numa inteligência artificial, e na verdade o primeiro passo é não pular nenhum atalho. Sim. Não adianta querer buscar um software com uma tecnologia avançada, uma IA, seja o que for. O inicial precisa desenhar todo o processo, conhecer todo o processo, saber se seus colaboradores ali entendem a expectativa dele como gestor da empresa para as tarefas de cada um tem o seu tempo de tarefa, cada um tem a sua expectativa, cada um tem sua qualidade. Às vezes até com isso você consegue identificar que a pessoa A é melhor na tarefa 1, mas a pessoa B não é boa naquela tarefa, precisa mover. Sim. E aí a sua equipe você consegue ajustar e todos vão conseguir executar melhor a tarefa. Então, com certeza é o básico, é o feijão e arroz aplicado da melhor maneira possível. O simples, precisa conhecer os seus processos, precisa colocar eles num papel, sim, descrever o tempo das tarefas, quais são ali os desperdícios que você consegue enxergar, os gargalos que estão acontecendo. A melhor resposta que você tem são a do seu próprio cliente. O seu cliente vai te mostrar onde está o seu maior problema. Você vai ter as respostas. Os feedbacks. Né? Tendo suas respostas, você consegue levantar e começar a identificar onde está o seu problema para atuar pontualmente. Infelizmente ou felizmente, colocar um software mais sofisticado hoje em dia não vai ser a salvação para o futuro da empresa. Precisa entender o básico para olhar e pensar lá na frente o que ele quer, aonde ele quer levar essa empresa. E é bacana de falar isso, porque quando a gente fala sobre fazer o básico, a gente não está aqui falando algo só para encher linguiça, né? No final das contas, o fazer o básico, às vezes falta para muita organização séria, muita empresa grande não consegue entender o básico das operações do dia a dia. Por mais que você entenda que às vezes na sua empresa você está fazendo diversos processos com uma imensa qualidade, você tem uma qualidade de produto imensa, gigante, por muitas vezes o básico do que você entrega, só no entendimento, voltar lá para o missão, visão e valores, te faz identificar o que efetivamente está faltando ou o que efetivamente você deixou de lado para aplicar o que você está aplicando hoje. E fazer esse breve movimento vai te fazer entender melhor e ter uma visão novamente global da sua empresa. Então quero agradecer o Marcos aqui, agradecer o CP pelo espaço
Esse foi o Encontros com o Mercado. Muito obrigado. Compartilha você aí com aquele empresário que você acha que deve receber o nosso vídeo aqui, esse conteúdo que foi passado, né? E bom proveito aí para todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado.